Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Darcio Arruda. Alô, pessoal, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Dizia eu, mais uma vez, aqui estamos para mais uma apresentação do Show Mais. Tudo é mais aqui, porque a TV é TV Mais. Como é que pode ser? Só pode ser isso mesmo. Nós gostaríamos de agradecer muitíssimo a participação dos nossos queridos telespectadores já há décadas, porque no último dia 1º de abril, próximo passado, o Show Mais completou exatos 11 anos no ar. Extremamente maravilhoso. Muito maravilhoso. E de lá até aqui, mais 6, 7 meses. Portanto, estamos no ar há 11 anos e meio, graças à interação dos nossos queridos amigos telespectadores. Hoje, nós vamos tentar colocar no ar o programa número 2439. É programa que não acaba. É espetacular. Participe também do programa, sugerindo temas, sugerindo convidados, fazendo perguntas também para o tema em foco. Não esqueça, agora antigamente era por telefone, qualquer coisa, telefonava. Alô, TV Mais, falar com a Rosa de Mergian, ela não chegou ainda. Tá bom, dou o recado sim, um abraço para ela. Hoje em dia é tudo no www.tvmaisabc, o mais por extenso, M-A-I-S, ABC, tudo grudadinho.com.br. Peça o que você quiser. Este site, este portal é dos nossos queridos telespectadores. Atenção, atenção, jovens universitários, terceiranistas, quartanistas, o pessoal que está fazendo o TCC, o trabalho de conclusão de curso, que fazem parte da nossa equipe operacional. Vocês estão preparados para colocar mais esta edição do Show Mais no ar, sim ou não? Sim! Então, atenção, tripulação, aqui é o comandante Arruda, preparar a aeronave para decolagem imediata. O tema desta noite vai ser cuidados com o joelho. Levanta aí, Jimmy. Mostra a fúria para eles. E nós estamos recebendo com muito prazer para este tema o Dr. Eduardo Almeida e Dias de Souza. Palmas para o Dr. Eduardo, Jimmy. Obrigado, doutor Eduardo, ortopedista especialista em cirurgia do joelho pelo Instituto de Fraturas, Ortopedia e Reabilitação. E estamos recebendo também o fisioterapeuta, doutor Alexandre Ribeiro Alcade. Palmas para o doutor Alexandre, graduado em fisioterapia, com especializações na área de fisioterapia esportiva e músculo-esquelética. Tá certo, doutor? Correto. Primeiro, doutor Eduardo, vamos saber um pouquinho da sua vida, não é? Desde quando o doutor se especializou nessa área? Eu me formei em ortopedia em 2005. Em 2006 eu fiz a minha especialização em cirurgia de joelho no Instituto de Fraturas aqui em São Bernardo. E daí em 2007 eu saí do país para fazer uma pós-graduação fora do país na Universidade de Pittsburgh, que é um centro de referência nos Estados Unidos, principalmente para a parte do ligamento cruzado anterior. Voltei e comecei a clinicar aqui. Aí você fez especialização em knee, né? Isso, knee surgery. É verdade. Agora, por que esse interesse? O que despertou o interesse nessa articulação, podemos chamar? Sim. Nessa articulação. Na verdade, eu entrei na faculdade de medicina para trabalhar com esporte. Já o joelho já estava na cabeça? Já estava, assim, já era uma opção forte. O negócio é joelho. Eu entrei para trabalhar com medicina esportiva porque eu queria ser o médico que entrava no campo correndo para atender o atleta. Tá, eu perfeito, não tinha capacidade, eu não tinha habilidade para jogar bola, então eu queria estar ali estar dentro do lado, tá de certo. outra forma. Então eu entrei na faculdade para isso. Fui fazer ortopedia para seguir na ortopedia esportiva. E comecei a observar que o índice maior de lesões do atleta, do futebol especificamente, que era o que eu mais gostava na época, era joelho. Então era a opção que eu tinha que seguir. E eu gostava, eu me dava muito bem com o pessoal onde eu fazia residência, eu me dava muito bem com o pessoal que era coordenador nessa parte de joelho.
Então, já fui fazendo amizade, já fui interagindo bastante com eles. Então, já fui entrando no meio ali desde o comecinho da residência. Muito legal. Doutor Alexandre, e o senhor? A minha história também é bem parecida com a do doutor Eduardo. Tive uma história no final da adolescência, de vida esportiva, e aí como atleta, na época, e já começava a visualizar a importância da fisioterapia esportiva, da medicina esportiva, da saúde relacionada ao esporte. E a partir disso já abriu uma luz de realmente trabalhar na área de saúde e principalmente com a fisioterapia esportiva. E acabei me formando em 97, graduado em fisioterapia, e depois fui buscar algumas especializações ligadas à fisioterapia esportiva. Então eu trabalho com ombro, coluna, quadril, tornozelo, com várias articulações, mas o joelho está realmente em primeiro lugar dentro do nosso serviço, dentro da nossa especialidade, né? Quais são as patologias que mais incidem sobre o joelho? No joelho? Assim, a gente tem que separar as patologias por um trauma, um entorse, que são as mais comumente ocorridas no esporte, e as pelo próprio desgaste, né? O corpo humano desgasta. E o joelho é um quebra-cabeça muito bem montado. As pecinhas, elas estão muito bem encaixadas. Não só a parte óssea, como a parte dos ligamentos, dos meniscos. E são estruturas que vão se desgastando ao longo da vida. Então, dores e patologias vão surgindo ao longo da vida no joelho. Isso é normal. Isso é uma das coisas que a gente tem que, às vezes, até ensinar o paciente que um desconforto vai sentir. É normal, um carro envelhece, o corpo humano envelhece também. E não dá para trocar as peças também, né? Às vezes até dá, mas não é o ideal, né? Porque isso vai ter uma consequência. Então, assim, o que a gente mais observa na nossa área com atletas, com jogadores de futebol, são as lesões de menisco e as lesões do ligamento cruzado anterior, que são as mais famosas, né? Que a gente ouve aí diariamente. Então, o jogador rompeu o cruzado. Pelo esforço repetido. Pelo tipo de movimento que o esporte exige. Tá. Né? Então, um atleta que vai dar um drible e, de repente, ele perde um pouquinho o equilíbrio, ele tenta voltar para buscar a bola e o joelho roda sozinho. Tá. Porque, normalmente, as lesões traumáticas do joelho, essas entorses, são sem contato nenhum, é simplesmente a perda do equilíbrio. Aí entra bastante a importância de um reabilitador no treinamento do atleta, para ensinar ele a ter esse controle do equilíbrio quando, por exemplo, ele perde durante uma corrida. E as lesões de desgaste normalmente são as lesões de cartilagem, né, os desgastes de cartilagem. As condromalácias aí famosas, aquela dor, o joelho range e dói quando vai chover. Isso é um desconforto de cartilagem. Que os meteorologistas devem usar. Exatamente. Isso. Vai chover amanhã, tá? Não tem erro, né? Tem gente que acerta mais que a televisão. E a artrose, né? Que é o envelhecimento. Né? O envelhecimento da articulação, ela gera sintomas, ela gera, às vezes, prejuízos funcionais e a gente tenta ajudar o paciente até o limite que a gente consegue, mas a gente não restaura o envelhecimento. Devemos separar bem o mundo esportivo do mundo convencional, do setor convencional. Essas lesões acontecem com todos, né? As lesões ligadas ao processo de envelhecimento, como foi abordado pelo Dr. Eduardo, são lesões que todos nós vamos sofrer em algum momento da nossa vida. Elas estão ligadas ao processo de envelhecimento. Existem formas de se prevenir e diminuir o ritmo desse desgaste, o ritmo desse envelhecimento articular. É mais ou menos como se a gente fizer uma analogia com o pneu do carro. Quer dizer, um carro bem alinhado, um carro bem balanceado, ele tem um desgaste por igual dos pneus. Numa articulação, principalmente no joelho, se você também não tiver esse movimento ocorrendo de maneira equalizada, balanceada, por isso que gasta mais o pneu. Começa a ter um desgaste maior em algumas das estruturas que são estruturas importantes para o joelho. Então, hoje em dia a gente denota uma importância muito grande a parte preventiva dessas lesões e desses desgastes. Aliás, para tudo, né, doutor? Se a gente não se cuidar,
Mas o atleta, por exemplo, vejam a importância, né? Hoje em dia um passe custa 500 milhões de euros, 600 milhões de euros, todo mundo pululando, né? Em volta do atleta. De repente ele tem um problema no joelho que pode... O Messi não joga quinta-feira contra o Brasil por uma lesão no graças a joelho. Deus, não é? Não que ele esteja doente, mas que não vá enfrentar o Brasil. Que vai fique ficar bom na sexta, acho que nem né? no banco fica, né? Eu acho que não foi nem convocado. É um alívio para nós, né? Oh. Esse cara parece que tem um computador no joelho, pô, que ele deve ter um Waze, alguma coisa no joelho que dá a direção. Ele muda muito rápido de movimentos, o que é perigoso, né? Exatamente. E assim, eles mudam de movimento numa intensidade fora do normal, né? O atleta de alto rendimento hoje em dia que não está no limite dele ou até acima buscando estar acima do limite, aumentar o limite dele, não rende. Então, esse tipo de atleta está sujeito a qualquer momento ter uma lesão, tá? Porque eles estão com a musculatura no ponto máximo de trabalho deles, né? E você pega o Messi numa corrida tentando fazer um drible para dentro, para fora, ou fazer Não, parece coisa de computador, né? Exatamente, é um movimento muito rápido, numa velocidade muito rápida. Então, a chance dele ter uma torção, ou até dele, por um contato com outro atleta, perder o equilíbrio e torcer o joelho é muito grande, né? Além do futebol, doutores, é lógico que o joelho é uma peça importante em todos os esportes. Andei pensando aqui antes de fazer a pergunta, para o tênis é essencial. Para o boxe, então, o movimento de pernas é tudo, não é? Então, acho que ele é a grande estrela de todos os esportes. É lógico que coordenadamente com outros membros do corpo, né? Mas ele é muito importante. Sim, sim. Acho que é quem faz o deslocamento, é quem dá a sustentação, é quem faz, às vezes, a ginga de uma luta. É fundamental. Salto à distância, salto de vara, não tem como. Exatamente. Não tem como. Cada esporte leva a um tipo de lesão principal na articulação do joelho, mas eles são, todos os esportes têm o joelho como uma das articulações mais afetadas pelas Deixa eu ver se eu entendi. lesões. Então as lesões são variadas, dependendo da origem do esportista. O caso de um esporte que tem uma mudança de direção muito rápida, como o futebol, como estávamos falando do Messi. Rugby, por exemplo. O rugby, o basquetebol. Então é um esporte que você tem uma multiplicidade de movimento envolvida e isso leva a uma vulnerabilidade da articulação do joelho de algumas estruturas para o trauma. Principalmente as estruturas que dão estabilidade à articulação. O joelho ele precisa ter uma estabilidade para que você consiga fazer uma ginga de corpo, né? Se defender, Se né? defender, se esquivar. Tem um número interessante que a gente estava conversando outro dia na clínica, a gente gosta muito do futebol americano, a gente acompanha bastante, e antes de se começar a temporada do futebol americano este ano, em setembro, os atletas já tinham tido 30 atletas com lesão de ligamento cruzado anterior na época de treino. Puxa. Só na época de treino. Sem ter começado o campeonato, 30 já estava fora. Pela suposta violência, né? Mas, mas a maioria das lesões, ela tem a violência a própria envolvida, pessoa que pratica. Mas ela é sem contato, porque é a mudança de direção numa velocidade muito intensa. Bom, eu vou fazer uns supinos aqui, é intervalo, eu vou aproveitar. Agora eu fiquei enfesado. Já a gente volta. Pronto, já estamos de volta com o tema Cuidados com o Joelho. Pergunta prometida. Quando corro na esteira, sinto dor na tíbia e um grande inchaço. É necessário forçar para fortalecer? Pergunta de Camila. Na verdade, essa é uma situação perigosa. É uma situação que, na verdade, a Camila deveria suspender o exercício imediatamente e procurar uma avaliação médica. Por quê? Essa dor que ela está tendo ao correr, provavelmente ela está forçando demais aquela região da perna. O peso do corpo humano ele tem que ser distribuído de forma igual nos nossos membros, até chegar no pé e a gente ter a passada para transmitir esse peso para frente. Tá? Se ela está sentindo uma dor muito forte na frente da perna, provavelmente ela está tendo uma distribuição inadequada. E a gente tem que analisar que repercussão essa distribuição errada já trouxe para a Camila e da onde vem isso daí. Então, alguns exames de imagem são necessários para a gente ver, por exemplo, se ela tem só um processo inflamatório ou se ela já não chegou a ter até uma fratura por estresse, o que é muito comum hoje em dia.
O modismo da corrida de rua hoje em dia fez com que as pessoas quisessem correr. Mas as pessoas não se preocupam, às vezes, em analisar a postura, analisar o fortalecimento. Tipo de calçado. É isso que eu estava falando com o Alexandre, que o Alexandre, lá na clínica, ele faz as avaliações de pisada na clínica. E isso a Camila deveria procurar urgentemente fazer um exame de imagem para ver como é que está e procurar o Alexandre para estar fazendo o teste de pisada. Com certeza. O salto, quanto vai usar de milímetros para apoiar o pé? Vocês viram que discutir a parte mecânica da articulação, hoje em dia parece mais com curso de engenharia do que com curso de medicina ou de fisioterapia. É verdade. A gente fala de força, de vetor, de distribuição das cargas. Acontece que muitas vezes, por algum problema no quadril, que é o mais comum, ou na forma do pé, do desabamento que a gente fala do pé, a borda medial do pé, você pode ter um vetor de força incidindo sobre uma região da tíbia, causando um desgaste, um avanço no desgaste, tanto da parte óssea como do tecido que nutre essa parte óssea, que é um tecido que fica em volta do osso. Então, primeiro inflama, como o doutor Eduardo colocou, esse tecido e depois começa a acontecer, inclusive, microlesões ósseas. Hoje em dia, a fisioterapia esportiva, a medicina esportiva, ela tem uma abordagem mecânica de diminuir esse processo. Então, além de tratar essa inflamação, a gente tem que diminuir o fator de causa, que pode ser o desabamento do pé. Então, a gente avalia mecanicamente toda essa corrida, avalia a forma com que esse paciente pisa, para aí sim poder corrigir com uma palmilha, poder corrigir com exercícios específicos e distribuir melhor essa força que incide que está incidindo provavelmente erroneamente na tíbia. A longevidade já chegou, graças a Deus. Para mim chegou aos 44 minutos do segundo tempo. A gente vê nas reportagens, hoje mesmo eu vi de uma avó procurando emprego, uma avó é uma moça, não é? Então, há alguns reclamos de algumas artistas nos papéis de avó, que a avó hoje em dia não é a avó de antigamente, não é? Hoje em dia a avó, você não sabe quem é a mãe, quem é a filha, então apareceram as bisavós. Mesmo assim, as bisavós de hoje são mais novas do que as avós de antigamente, que ficavam sentadas naquela cadeira de vime, tricotando, aquela coisa toda, não é? E a pergunta é a seguinte, na outra ponta, na pediatria, né? Por que nós vamos viver mais então, cada vez mais? Porque o nenê nasce, ele é feito um estudo no nenê, 1000 testes, 1000 vacinas, isso e aquilo, que ele vai sentir os efeitos positivos aos 80 anos de idade. O que pode acontecer num joelhinho infantil? O joelhinho infantil, assim, a primeira coisa que pode acontecer, na verdade, é uma má formação, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, tanto que a hora que o neném nasce, a primeira coisa que o pediatra faz ali, ou até um ortopedista que esteja trabalhando ali no centro cirúrgico, é fazer a avaliação de se o quadril está estável, se o joelho está estável, então, para identificar se tem alguma má formação. O neném mesmo não andando, dá para ver? Já dá para a gente ter uma ideia, assim, se a patela está bem posicionada, se o joelho funciona direitinho, isso a gente consegue. Com o advento do esporte, a criança introduzida, primeiro vamos voltar um pouquinho, com a criança querendo andar, tá? A criança, ela tem o joelho muito frágil, a estrutura muito frágil. A criança, ela não deve ser estimulada a andar tão rápido. Tem aquelas, o papai e a mamãe acham bonitinho pegar às vezes a criança com 4, 5 meses, já botar ali no andador, já botar a criança para fazer alguns movimentinhos. Mas o andador não é legal, né? Não, não é legal, não é legal. Justamente para não sobrecarregar, para evitar acidentes e para não sobrecarregar as articulações antes da hora. Mas, às vezes, uma brincadeirinha sem andador mesmo, botar a criança em pé e fingir que ela está andando, isso pode precocemente sobrecarregar a articulação. A criança que anda mais cedo, ela pode desenvolver uma patologia chamada tíbia vara de Blount, tá? É o nome da doença, que é a perna arqueada para dentro, justamente por uma sobrecarga na cartilagem de crescimento medial do joelho, de forma precoce. Então, aquela cartilagem começa a fechar um pouco antes da hora e a perna da criança vai arqueando para dentro. Tá? Fica em arco. Fica em arco, exatamente. Isso acaba tendo, com o tempo, ser corrigido cirurgicamente. Puxa, cirurgicamente? Cirurgicamente.
E tem aquelas patologias ocorridas pelo fato de se dar uma carga muito intensa para um joelho muito jovem. Por exemplo, o exemplo mais clássico disso são as ginastas, né? Que começam desde os 3, 4 anos, e todas você vê, a ginasta, eu acho que todas elas não passam de 1,60 m. 1,50 até. Exatamente. Por quê? Porque o impacto que elas sofreram sobre as cartilagens de crescimento no geral delas foi muito grande. Então houve uma inibição, entre aspas, natural, para o crescimento, né? No caso de reabilitação, né, de fisioterapia em nenezinhos, qual é a idade que se começa a ter problemas e passa-se para o físio? Tem uma especialidades da fisioterapia que lidam desde o recém-nascido, mas por problemas de desenvolvimento neuromotor e também desenvolvimento respiratório. Já na parte musculoesquelética, vamos pensar na minha especialidade, geralmente a criança chega quando começou a andar ou quando se inicia algum problema postural ligado à postura ortostática, que a gente chama postura pezinho em pé. Torto, aquelas Exatamente. Coisinhas. É nessa fase que tem que se usar sapatos especiais, calçados especiais, é isso? Ou nada a ver? Essa é uma discussão muito grande, né? Há alguns anos atrás, se achava que os calçados eles eram muito mais abordados. 20, 30, 40 anos atrás, parece que todo mundo usava bota ortopédica. Eu li sobre isso, né? Não sou dessa época, né? Eu também não usei. Acontece que existia uma expectativa de que esses calçados especiais melhorassem a postura, então que você usava esse calçado e quando a criança terminasse o seu crescimento, ela teria corrigido o problema postural. A famosa botinha, lembra? A famosa botinha. Lembra não? Hoje em dia, o que os estudos mostram é que não existe essa correção. Então, os calçados especiais, hoje, eles são usados para diminuir a sobrecarga, semelhante a um óculos. Quando você está com óculos, você melhora a sua visão, para quem tem um problema. Então você usa o óculos, enquanto você está com o óculos, você enxerga melhor. Quando você tira, ele não teve efeito residual na sua visão. Perfeito. A botinha é mais ou menos a mesma coisa. Ela deve ser usada, mas numa idade superior, a gente não aborda muito na infância, usa palmilha, usa correção já numa idade adulta, para diminuir a sobrecarga de uma estrutura, mas não para modificar a postura. Aquele que entende errado. 7, 8... Tirou a botinha, não enxerga mais, então. Exato. Até 7, 8 anos existe uma estimulação. O pé pode mudar bastante, né? O quadril muda, o joelho muda, o pé muda. Então é aquele negócio, você pega uma criança de 2, 3 anos com o pé plano, mas a criança anda normal, corre normal, ela não fica caindo, não reclama de dor. Essa é uma criança que você tem que simplesmente observar, porque ela pode ainda ter um desenvolvimento a ponto de o pé dela formar um arquinho, né? Agora, hoje em dia também a gente aceita mais algumas coisas. Por exemplo, o pé plano, como antigamente era dito um pé doente, hoje em dia não é. É uma variação. Seria o pé chato. O pé chato, exatamente. O pé chato, que antigamente o pé chato era um pé doente. Hoje em dia não é. Se ele não dói, ele não é doente. Agora, o que tem que prestar atenção é aquilo que o Alexandre falou há pouco tempo atrás. Nem sempre um problema no pé vai repercutir com uma dor no pé. Então a gente tem que ver se às vezes o pé plano não repercute com uma dor no joelho, no quadril ou até na coluna. Aí entra a importância de se corrigir esse pé. Mas da criança a observação é importante, né? Pelos reflexos que pode causar. Sim. Puxa vida, porque está tudo ordenado, né? É interessante isso. O corpo humano ele tem uma coordenação. A observação do corpo humano, isso é uma coisa que a gente aborda muito na clínica, a observação das lesões, a observação dos problemas, ela é fundamental, porque às vezes um problema que você julga muito grande, ou que historicamente era tido como muito grande, você observar o paciente, você vê que às vezes aquilo lá não repercute tanto na vida do paciente. E às vezes o paciente prefere se acostumar a ter aquilo ali, do que você tentar ficar corrigindo o tempo todo, você às vezes até fazer uma cirurgia no paciente, por um problema que às vezes não vai interferir muito na vida do paciente. Simplesmente se ele conseguir aceitar aquele problema,
é mais importante, às vezes, do que você tentar ficar corrigindo. Se ele aceitar aquilo, ele vai ter uma vida praticamente normal. Ou se ele se adaptar, por exemplo, um paciente que tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, nem sempre ele é um paciente cirúrgico. Ele é um paciente que ele tem um joelho um pouco diferente de um joelho normal, mas que pode ser que permita para ele, por exemplo, fazer uma atividade como uma corrida, um esporte reto, sem muitas mudanças de direção. Então, o paciente, às vezes, ele fala, tudo bem, não quero mais jogar bola, eu aceito que eu vou ser um cara que só vai fazer corrida na vida. É um paciente que não precisa ser operado, né? Então, só que isso a gente só consegue ter essa visão observando o paciente, né? Não antecipando etapas, não precipitando os fatos, né? Os cuidados com os pés podem facilitar a vida do joelho? Por exemplo, uma unha encravada, com esse sujeito que tem unha encravada há anos, né? E às vezes pisa com dificuldade, quando ela cresce um pouco além da conta, e pode refletir isso no joelho? Pode, ela acaba modificando a forma de pisar devido a uma dor, a unha encravada causa dor. Então, aquilo causa uma modificação na mecânica da pisada desse paciente. Calo, por exemplo. Um calo, então, essa modificação da mecânica acaba sendo incorporada. Nós temos uma região no cérebro que cuida do movimento e uma outra região que cuida do pré-movimento. Quer dizer, quando eu vou andar, isso já está automatizado no meu cérebro. Devido à dor, eu modifico essa forma de andar. E isso pode levar a uma força excessiva em alguma outra parte, por exemplo, no joelho, que vai levar a um desgaste. O doutor falou uma coisa importante, né? O comando que a gente dá para os movimentos espontaneamente, né? A gente nem pensa que está pensando, mas está pensando no que está pensando. E agora estão desenvolvendo apps, né? Na era digital, não é? Que às vezes com o olhar ou com o pensamento, a pessoa que tem problemas de movimentos conseguem se movimentar, né? Isso é um espetáculo, né? Justamente porque você tem uma preparação do movimento. Às vezes a pessoa perdeu o movimento, mas ela continua tendo a preparação. A parte central do cérebro continua preparando para o movimento. O aplicativo é disparado geralmente por essa preparação, né? A pergunta símbolo do programa de hoje, que eu deixei para o final, nada, me veio agora à cabeça. A famosa martelada no joelho. Por quê? Para quê? Para ver o reflexo. É para ver o reflexo. Na verdade, normalmente é para ver um problema que não tem nada a ver com o joelho, que é um problema de coluna. Então, se você... Tá certo. Não tem nada a ver com o joelho. A martelada e o joelho é que leva. É porque, na verdade, tá interligado. Só de assim, pensar, o meu joelho já fez, minha perna já fez assim. Porque, na verdade, você tem o sistema neurológico da perna que vem da coluna, né? Principalmente o nervo mais famoso é o nervo ciático, né? Mas aqui, no caso, é o nervo quadricepital, o nervo femoral, que inerva a musculatura do quadríceps e que ele consegue ativar ele por uma percussão aqui no tendão patelar. E esse ciático é jogo duro, né, doutor? O ciático é o de trás, o femoral é daqui da frente. Então, se eu estou analisando um paciente que levanto uma suspeita de que ele possa ter um comprometimento do nervo femoral, eu vou lá e eu estimulo uma bordinha dele que está aqui no tendão patelar. Tá. Então, daí isso causa um reflexo de contração do quadríceps e dá aquela jogadinha para frente. Tá certo. Puxa, aprendemos muito. Vou ser especialista em joelho também. Queria agradecer muitíssimo ao doutor Eduardo Almeida e Dias de Souza, ortopedista especialista em cirurgia do joelho pelo Instituto de Fraturas, Ortopedia e Reabilitação. O site é como não poderia deixar de ser, joelho.pro, de profissional. Exatamente. www.joelho.pro. E tem um telefone aí na tela de contato, facílimo também, para vocês acessarem. Doutor Eduardo, muitíssimo obrigado, viu, pela presença. Tornamos um papo de joelho agradável, creio eu, né? Eu aprendi para chuchu. Eu acho o joelho fantástico. Então, para mim, é sempre agradável. Joelho. Quiser me chamar quantas vezes for necessário, eu venho aqui para a gente bater papo de joelho. Agradecemos também ao Dr. Alexandre Ribeiro Alcade, fisioterapeuta, graduado em fisioterapia, com especializações na área de fisioterapia esportiva e músculo-esquelética. O site é o mesmo, também é o www.joelho.pro e o telefone o mesmo também. Doutor Alexandre, muitíssimo obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Gente, voltaremos amanhã com um novo tema e novos convidados. Como se diz lá em Roma, na Itália, ci vediamo domani, bella. Cuida do joelho, hein? Tchau.
A devoção não está no joelho que se dobra, mas no coração que não se vê dobrado.